Vota. Liderança da maioria. Liderança da minoria. Deputada Jandira. Tom. Presidente, o governo age de forma covarde e mente. E o pior é que alguns parlamentares repetem as mentiras. Se o governo tivesse coragem de falar a verdade, não agia da forma grave como está agindo. É gravíssimo essa comissão seguir a votação com o governo tendo decretado sigilo dos dados. Isto amesquinha esta comissão, amesquinha o parlamento brasileiro, amesquinha o nosso debate. O governo não tem coragem de dizer de onde ele tira o dinheiro, porque se ele dissesse claramente, eu tenho certeza que essa comissão não teria coragem de votar. Porque do 1 trilhão que ele diz que está tirando, que ele sequer comprova, 915, pelos grossos números, tira exatamente de quem não tem recurso nenhum, dos pobres desse país. Então é uma vergonha o que está acontecendo nesta comissão e com essa proposta de reforma. A minoria vota... Minoria vota não. Como vota a liderança da oposição? Deputado Alessandro Molon. Presidente, com toda a sinceridade, eu peço licença... Obrigado. O governo vota não. Como vota a liderança da maioria? Liderança da minoria. Deputada Jandira. Presidente, vejo que muita gente aqui diz que leu tudo, só não leu a Constituição e não leu o orçamento da casa. Me parece que muita gente aqui anda aprendendo em livro errado. Essa comissão, ao compreender que o sigilo ele é constitucional, me parece que se ajoelhou diante de um governo que tem desrespeitado o parlamento e tratado bem mal muitos deputados dessa casa. Tratado, inclusive, com muito desrespeito, publicamente, inclusive. Eu acho fundamental dizer aqui, como líder da minoria, que é liderança da oposição, que não há nenhum acordo com a oposição sobre dar os dados na quinta-feira ou instalar comissão de mérito especial na quinta-feira. Não há esse acordo conosco e nós não o reconhecemos. A liderança da minoria indica o voto sim ao requerimento. Como vota a liderança da oposição? Votou. Todo mundo já votou? Ainda não, então vota que a gente... Então, vamos prorrogar um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai encerrar a votação. Então, por favor, quem não votou, por gentileza, providencie a votação. Deputada Jandira Fegali com a palavra. Presidenta, na verdade... seria importante que os deputados prestassem bastante atenção na Constituição, na formatação do que é o regime geral de previdência. O regime próprio de servidores civis já teve 3 reformas. 3. Regime geral não teve reforma, nem no governo Lula, nem no governo Dilma. O feito no governo Dilma foi reduzir o grande prejuízo que foi dado no governo Fernando Henrique sobre o fator previdenciário, quando se constituiu a Fórmula 85-95. Na verdade, a Constituição brasileira era referência no mundo, no capítulo da Seguridade Social. Vou repetir aqui. Nós somos o sistema no mundo que taxamos o capital. E nós estamos exatamente com esta reforma tirando a tributação do capital e botando sobre as costas do trabalhador brasileiro a responsabilidade sobre a sua aposentadoria. Isso sim é facilitar o privilégio do capital e de quem tem dinheiro. Essa reforma está fazendo exatamente isso, facilitando quem tem dinheiro não contribuir mais para a Previdência Social brasileira. E o que está se discutindo aqui, de fato, não são vários méritos, é um mérito central, que é o modelo de previdência brasileira. Aqui nós estamos permitindo passar no texto a privatização da Previdência, que é o regime de capitalização que muda o modelo, de um modelo público para um modelo privado. Nós estamos deixando passar isso como se isso fosse constitucional, facilitando os bancos, fazendo um imenso sacrifício à população pobre brasileira. Presidente. E aqui o artigo 113, sem os dados que foram proibidos, sob a mentira deste governo, deixando tramitar uma proposta sob a insígnia do esconderijo da negação dos dados para esta... Para concluir rapidamente.
Repito, presidente, é uma vergonha para esta comissão que eu não gostaria de ver sob seu comando se ajoelhar e perder a independência diante deste governo. Está encerrada a votação. Não, tinha pedido, presidente. Direitos e de um sistema solidário, mas que possa ter equilíbrio do ponto de vista atuarial e, portanto, entendemos que com os ajustes feitos chegou a hora de votar essa matéria, por isso o PR encaminha não. Presidente, peço tempo de PR líder. vota não. Deputada Jandira Fegali pela minoria, pela liderança da minoria. Com a palavra. PP orienta não. Deputada Jandira com a palavra. Senhor presidente, peço tempo de líder agora e atenção da casa, porque agora eu quero apresentar aqui um fato novo à comissão. Peço atenção do presidente também. Tem aqui em mãos, presidente, o requerimento de número 1292, que nós acabamos de protocolar na casa. É bom que chegou o deputado presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque nós acabamos de protocolar na mesa da casa o requerimento 1292, cumprindo o artigo 114 da Constituição, que é um instrumento constitucional que exige que 1/5 do colegiado da casa, ou seja, 103 deputados, sustem a tramitação de matéria que não cumpra o artigo 113 da Constituição, ou seja, proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita que deve ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário financeiro, segundo a emenda constitucional 95. O artigo 114 diz claramente: a tramitação da proposição elencada no caput do 59, ou seja, inclui emenda constitucional, quando acarretar aumento de despesa ou renúncia, será suspensa por até 20 dias, a requerimento de 1/5 dos membros da casa. Nós anunciamos isso mais cedo e conquistamos mais de 1/5 da casa na assinatura deste requerimento. Este requerimento não precisa de votação. Ele é um instrumento regimental que susta a tramitação com 1/5 da casa. Esse plenário é soberano. Aliás, não tem plenário soberano. Isso é um instrumento... Isso, a Constituição... O plenário não é soberano. Deputados, a palavra está assegurada, deputada Jandira Fegali. Eu estou no meu tempo de líder. Tem 5 minutos. Esse plenário é soberano. Aliás, não tem plenário soberano. Isso é um instrumento... Isso, a Constituição... O plenário não é soberano. Deputados, a palavra está assegurada, deputada Jandira Fegali. Eu estou no meu tempo de líder. Tem 5 minutos, líder Jandira. Vai longe, vai longe. Esse instrumento é assegurado pela Constituição, foi protocolado na casa, ele nos dá o direito de sustar a tramitação da matéria por 20 dias. Está na mesa da Câmara. Objetivamente, é bom lembrar que o deputado Alencar do PT levantou aqui na comissão e Vossa Excelência acabou de responder a ele que tinha que ser 1/5 do colegiado da casa. Então, é exatamente isso que nós fizemos. 1/5 do colegiado da casa. Está na mesa da casa, está lá satisfeito o requerimento constitucional por uma exigência do artigo 114 da Casa, da Constituição brasileira. É bom dizer, presidente, que nós aqui estamos fazendo exatamente o requerimento baseado não apenas por um fato conjuntural do governo ter declarado o sigilo. Nós estamos tentando os dados há mais de 40 dias. O requerimento do PSB, inclusive, termina o seu prazo amanhã, de 30 dias, senão o deputado Tadeu Alencar já disse aqui, líder do PSB, que há 30 dias requer do governo e até agora, com prazo de amanhã, os dados não chegaram, que são os dados econômicos que embasam a reforma da Previdência. Já há mandados de segurança impetrados, em primeira instância, em segunda instância, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Nós, da liderança da minoria, que somos regimentalmente liderança da oposição, como também o deputado Molon, já fizemos requerimento de informação e está impetrado mandado de segurança também. Nós estamos tentando esses dados há quase 2 meses, esses dados não vêm. O governo continua dizendo que não tem os cálculos e fica prometendo reiteradamente que mandará os dados em acordo sei lá com quem, porque conosco não há acordo nenhum de encaminhamento de dados.
Então, nós usamos o instrumento regimental e constitucional que temos, que é o artigo 114 da Constituição, que foi criado, inclusive, pela Emenda Constitucional 95, que foi esta casa que votou, por quórum constitucional. A Emenda Constitucional 95 foi encaminhada pelo governo Michel Temer, não foi por nós, nem pelos nossos governos, porque há um teto constitucional da Emenda 95 que estabeleceu esses parâmetros, tanto do artigo 113 quanto do artigo 114. Nós estamos usando os instrumentos dados pela Emenda 95. Então, esse requerimento deu entrada com mais de um quinto do colegiado da Casa. Então, a questão que nós levantamos aqui é exatamente o que foi estabelecido por Emenda 95, que, aliás, sequer teve o voto da oposição a essa Emenda 95. Então, foi um instrumento trazido por um novo regime fiscal do governo Michel Temer. Então, esse instrumento está na Casa, ele não precisa ser votado nem no plenário da Casa, nem no plenário da Comissão. É um instrumento de efeito imediato, efeito suspensivo de tramitação por 20 dias para dar prazo ao governo para que ele encaminhe os dados, para que esta comissão não se amesquinhe, exerça o seu papel, e a Casa, após exercer o seu papel de fiscal, de análise concreta dos dados concretos do impacto orçamentário. É bom dizer que esse impacto não é só sobre o orçamento fiscal, é um impacto sobre a vida de 200 milhões de brasileiros, os aposentados atuais, porque se nós tivermos, de fato, o deslocamento dos atuais contribuintes para a capitalização, quem vai deixar de receber aposentadoria e pensão são os atuais aposentados e pensionistas. O custo dessa transição aqui ninguém sabe, nem o governo sabe. O custo para bancar o sistema atual também ninguém disse, ninguém sabe. Todo mundo que passar para o sistema de capitalização vai ter que bancar sozinho a sua aposentadoria. Nós estamos arrebentando e levando à indigência a grande maioria do povo brasileiro, é a pobreza dos mais pobres, dos idosos, das mulheres que já têm trabalho precarizado, não só dos trabalhadores rurais, mas dos urbanos, das mulheres principalmente, da população negra que está dentro da população mais pobre. Esses que são os privilegiados que o governo diz todos os dias que está combatendo. Nós precisamos dos cálculos atuariais, das projeções, dos microdados. Como votar uma matéria dessa? Portanto, presidente, nós precisamos imediatamente, a Casa precisa dar conhecimento imediato à Vossa Excelência, é uma obrigação ética regimental, e nós temos que sustar a matéria por 20 dias, segundo a Constituição. Isso é uma demanda constitucional que nós estamos imediatamente trazendo. Tá bom? Como vota o MDB? Deputado Narciso Perondi. Tenta não, para que a gente possa fazer com que o Brasil volte a andar com a aprovação desse projeto. O governo vota não. Como vota a liderança da maioria? Liderança da minoria. Deputada Jandira. Presidente, reitero que nós estamos fazendo uma votação por fora do mandamento constitucional. Há um requerimento na Casa que obriga a sustar a tramitação até que os dados aqui cheguem. Está ali o presidente da Câmara, eu reitero esta reivindicação de que seja imediatamente sustada a tramitação da matéria, porque nós temos na Casa um instrumento constitucional que independe de deliberação. Isso aqui é um desrespeito à Constituição brasileira, é muita pressa para levar o povo à indigência. Nós exigimos os dados para análise. O único dado que chegou aqui até agora é uma lâmina de PowerPoint, e nesta lâmina o único que responde pela chamada economia do trilhão é o povo pobre e lascado deste país. É um absurdo que Vossa Excelência baixe a cabeça para isto e não respeite a Constituição e não respeite o Parlamento brasileiro. Portanto, nós encaminhamos o adiamento respeitando a Constituição brasileira. Fria. Presidente, muitos aqui que defendem a reforma da Previdência apoiaram o governo corrupto de Michel Temer e fizeram da economia brasileira uma desgraça, já fazendo, inclusive, ali uma aproximação forte com o capital financeiro. No ano passado, os bancos lucraram 69 bilhões, foi recorde mundial de lucro. E são esses privilegiados que a reforma quer favorecer. Então, obviamente, que aqui não há combate a privilégio nessa reforma. E quero, além disso, dizer que o requerimento que Vossa Excelência se refere
tem 110 assinaturas, não tem 99. E Vossa Excelência ou reconhece que recebeu o requerimento e dá provimento, e, portanto, tem que suspender, ou então não o viu, portanto, não pode dar opinião sobre ele. Das duas, uma. Ou Vossa Excelência cumpre a Constituição ou não viu o requerimento. Escolha a sua posição constitucional na comissão. A liderança encaminha sim ao requerimento. Como vota a rede? Senhor presidente, a rede também... Tendo o texto constitucional. Vai lá, rapidinho. Como vota a liderança da minoria? Deputada Jandira. Senhor presidente, esse é o governo de pior avaliação no período, comparado a qualquer outro. Certamente a ficha do povo está caindo. É um governo que não gera emprego. Ô, presidente, está muito barulho hoje, eu não consigo nem eu me ouvir, quanto mais os outros. Deputados, por favor, peço silêncio e respeito à oradora. É o governo que, segundo as pesquisas, é o de pior avaliação nos primeiros 100 dias. O povo que votou já começou a se arrepender. Não só o povão, mas os formadores de opinião que se enganaram com esse governo. Essa reforma é um estelionato eleitoral. Em nenhum momento da campanha foi dito que se faria uma reforma da Previdência. Então o povo está enganado. E pior, já percebeu que essa reforma vai tirar direitos da grande maioria do povo que trabalha e que produz. Portanto, quem lucrou, que foi o sistema financeiro durante esse tempo, vai continuar lucrando, vai ter os seus lucros aumentados exponencialmente. E quem trabalha, produz, exporta, está cada vez com maior risco. A agricultura, inclusive, os trabalhadores do campo, da cidade, são os que estão correndo grande risco com esse governo, que, aliás, até hoje não apresentou uma só proposta de geração de emprego, uma só proposta de desenvolvimento econômico, uma linha de crédito. Os bancos públicos, o BNDES, estão indo à míngua sem uma proposta de investimento. O programa Minha Casa Minha Vida está parando. Toda a área de saneamento, de construção civil, de infraestrutura, que são os geradores de emprego no país. Portanto, nós estamos parando esse país na possibilidade real de desenvolvimento e crescimento. Essa reforma vai piorar. Como vota a minoria? A minoria vota pelo adiamento para respeitar a Constituição, reafirmando que o requerimento está valendo com as 103 assinaturas, presidente. Como vota a rede? Presidente, a rede novamente confirma que nós merecemos uma discussão mais aprofundada, principalmente essa comissão que trata de constitucionalidade e merece essa atenção especial aos... Protegendo aqueles que mais precisam. É necessária, sim, uma reforma. E passamos à comissão especial para discutir esta reforma no seu mérito. Parabéns a todos. Caminhamos sim. Maioria vota sim. Como vota a liderança da minoria? Senhor presidente, essa proposta está sendo votada ao arrepio da Constituição, diante do seu conteúdo e diante do requerimento que nós apresentamos, que deveria sustar esta votação. Mas quero aqui afirmar que quem ri por último, ri melhor. O governo não esperava que esta comissão levasse tanto tempo neste debate, e nós já estamos aqui há semanas. O governo não teve força sequer para sustentar o relatório original do relator. O relatório mudou. Isso é importante de registrar. Terceiro lugar, dizer que nós ainda temos meses de batalha pela frente. Meses, isso é a primeira batalha. O povo vai para a rua, tem muito debate para fazer, e nós temos certeza que nós vamos derrotar essa reforma da Previdência. Certeza absoluta, porque o povo não quer esta reforma. Nós estamos aqui a serviço dos bancos. Nós não vamos... Para concluir, 10 segundos, deputado. O povo não quer que a sua aposentadoria fique a serviço dos bancos, e muito menos que a sua aposentadoria seja privatizada e que fique na mão dos bancos e da ganância do mercado financeiro. A minoria encaminha não a esta reforma inconstitucional e cruel com a população. Minoria vota não. Como vota a liderança da oposição?